E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o capítulo 12 de Coríntios, de 1 Coríntios, né? A gente vai ver dos versículos 12 ao versículo 30, né? E Paulo continua falando a respeito dos dons espirituais, né? Então, ele segue falando, né? O que são os dons, para que eles servem, né? E como que a gente utiliza esses dons dentro do corpo de Cristo. Então, a ideia central aí desse trecho, né, é de modo paralelo ao corpo físico, criado por Deus, com inúmeras partes que exercem diferentes funções, Deus concede uma grande variedade de dons espirituais para que a comunidade de fé atue como o corpo encarnado de Cristo. Então, é isso que a gente vai ver, né, nesse trecho do capítulo. Então, depois de fornecer uma base teológica para a unidade em meio à diversidade no início do capítulo, né, agora Paulo se volta a uma explicação que se destaca de modo especial, né, na situação de Corinto. Né? A gente já vem acompanhando aí a carta, a gente sabe como a igreja ela funciona, né? Como aqueles irmãos ali se comportavam, e a gente vê que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas que tinha uma certa dificuldade de entender esses dons e de aplicar, né, esses dons para o benefício da igreja. Então, Paulo vai trazendo esse entendimento do que são os dons, de como eles funcionam, de para que eles servem, né? Então, a multiplicidade dos dons espirituais, ela visa capacitar os membros de Cristo a atuar como partes do seu corpo, né? Então, Paulo ele vai fazer um paralelo aqui entre o corpo físico e o corpo de Cristo, né? Ele mostra que o corpo físico tem muitas partes, que essas partes são todas diferentes umas das outras, e que ainda assim todas elas dependem umas das outras. E o mesmo então se aplica ao corpo de Cristo, né? Então é disso que a gente vai tratar nessa segunda parte do capítulo 12. Né? Então a gente vai fracionar a leitura do texto e vai explicando o texto aos pouquinhos para a gente ter um entendimento melhor, tá bom? Então vamos à leitura, a gente vai começar pelos versículos 12 e 13 e diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, nesses dois versículos, Paulo vai falar a respeito da unidade do corpo. Então, o apóstolo ele tem em mente a interdependência dos membros individuais na comunidade de Cristo, de modo paralelo à interdependência das partes do corpo humano. Então, ele mostra que o corpo ele é uno, né? E partes individuais do corpo elas têm vida apenas quando ligadas ao restante do corpo, né? A união que os cristãos desfrutam com Cristo e uns com os outros, ela é garantida pelo Espírito, que os tornou um só corpo. E essa unidade, ela não é organizacional e nem denominacional, ela é espiritual. Então nós confessamos o mesmo Senhor, nós dependemos do mesmo Deus, nós ministramos no mesmo corpo e nós experimentamos o mesmo batismo, né? Então, a unidade da igreja, ela é espiritual,
não é criada na terra, mas ela é criada no céu. Ela não é feita pelo homem, mas ela é feita por Deus. Então, todos aqueles que creem em Cristo de todos os lugares, de todos os tempos, são um com Ele. Todos fazem parte do mesmo corpo, todos fazem parte da mesma igreja, todos fazem parte do mesmo rebanho. Então, existe uma unidade dentro do corpo de Cristo, né? Nós somos feitos um com Ele, e sendo um com Ele, somos uns com os outros, né? O corpo, ele é uno. Vamos ler agora do versículo 14 ao versículo 20. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então, Paulo vai falar agora sobre a diversidade do corpo, né? O corpo, embora uno, ele tem uma grande diversidade de membros, né? Então, o que torna o corpo bonito, o corpo funcional, é o fato de ter seus membros harmoniosamente distribuídos e todos trabalhando juntos para o bem comum, né? O corpo não é só o olho, o corpo não é só mão. Então, são vários membros distribuídos de uma maneira harmoniosa que trabalham juntos para o bem do corpo, né? Então, o corpo ele precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. Um membro ele serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e para a edificação do corpo, né? Então, Paulo fala isso aqui porque a preocupação dele gira em torno daqueles que se sentem insignificantes quanto aos seus dons ou à sua condição. Então, ele trata diretamente das divisões na comunidade. E como a gente já viu, assim, essa questão das divisões em aulas anteriores era algo muito forte dentro daquela igreja de Corinto, né? Era uma igreja que estava dividida e que se dividia por várias razões. E a questão dos dons é uma delas, né? É uma das questões que causava divisão ali dentro daquela comunidade. Então Paulo mostra, né, que você preferia as mãos ao invés dos pés, né, os olhos ao invés das orelhas, as orelhas ao invés do nariz. Isso é um contrassenso, né? A própria ideia de criar uma hierarquia de partes do corpo segundo importância é absurda, né? Então, e parece que era o que estava acontecendo. Eles estavam olhando para os dons e criando entre eles uma hierarquia de dons mais importantes e dons menos importantes, né? E isso é um absurdo, né? Para Paulo, para Cristo, né? E para a igreja. Então Paulo traz essa consciência para eles aqui. Nós somos uma unidade, né? O membro ele tem valor na medida que ele está inserido no corpo e na proporção em que ele trabalha para o bem comum do corpo, né? Então, os coríntios eles devem estar cientes do quanto é inaceitável sugerir que a concessão de dons por Deus, né, a alguns membros, é mais relevante que a concessão de dons a outros membros, né? Então, para Deus não tem isso, não tem um dom melhor do que outro. Ele distribui os dons, considerando todos os dons como dádivas e como ferramentas para a edificação do corpo.
Então não existe essa para Deus de, eu vou dar tal dom para fulano porque fulano é mais especial, então ele merece esse dom que é melhor do que um outro dom. Não existe essa hierarquia de importância dentro dos dons. Todos os dons são dádivas de Deus e são importantes de igual forma, né? Então, assim como um corpo saudável, ele precisa de partes distintas, o Espírito Santo concede a cada um dons diversos a fim de capacitar plenamente o corpo de Cristo, né? Então, Paulo traz essa consciência para aqueles irmãos porque era uma linha de pensamento que eles tinham, né? Devido à sociedade em que eles estavam inseridos, a forma como eles se organizavam, né? Também a gente vai lembrar, né, que era uma sociedade naquela cidade ali de Corinto que vivia buscando se sobressair, buscando proeminência, buscando relevância, né? Que dava valor às questões de aparência. A gente viu isso em aulas anteriores. Então, Paulo segue nessa mesma linha, sempre tratando desse tema, né? Os dons não poderiam ser mais um ponto de divisão dentro da igreja. Então, por isso, ele faz questão de mostrar e de esclarecer essas coisas, né? Vamos ler então do versículo 21 ao versículo 26, em que Paulo continua falando sobre isso. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, Paulo vai trabalhar aqui agora a mutualidade do corpo, né? Se juntos somos corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros, não apenas para garantir a saúde do corpo como um todo, mas também para permitir que cada indivíduo possa atuar com todo o seu potencial. Então, qualquer cristão que opere independentemente dos outros reduz a sua própria eficiência e a de todo o corpo. Então, não existe igreja sozinho, não tem como você ser igreja sozinho, né? Você precisa do corpo, você precisa dos outros, né? Não tem como você achar que dá conta de fazer todas as coisas sozinho. E se você tentar fazer algo para a igreja ou para o Senhor, fora do corpo, você vai reduzir a sua eficiência. Porque o corpo, os membros, eles foram feitos para trabalhar e para funcionar dentro do corpo. Da mesma forma, a gente, né, como membros do corpo de Cristo, nós só vamos funcionar na nossa eficiência plena se nós estivermos inseridos dentro do corpo, né? E aí Paulo vai trabalhar alguns perigos dentro dessa parte do texto, né? O primeiro perigo é o complexo de inferioridade, né? Então, quando alguém reclama de não ter esse ou aquele dom espiritual, ele está questionando a sabedoria de Deus e a unidade do corpo. Então, quando ele diz, se o pé falar que porque ele não é mão, ele não é do corpo, né? A pessoa está reclamando
do dom espiritual que recebeu e questionando o dom que recebeu de Deus, né? Então, nenhum membro da igreja ele deve se comparar nem se contrastar com o outro. Nós somos únicos e nós somos singulares no corpo. Cada um tem o seu papel, né? Então, Deus ele nos colocou no corpo onde ele aprouve, né? Por isso nós devemos exercer a função que Deus nos deu. Né? Ficar ressentido por não ter algum dom espiritual é um puro sinal de imaturidade. Né? A gente deve exercer o nosso papel no corpo com alegria, com zelo e com fidelidade a Deus. Né? Então, a gente não pode ficar cobiçando o dom alheio, né? E ficar achando que o dom do outro é melhor do que aquele que recebeu, ou ficar desejando, olhando para o irmão exercendo o seu dom, e ficar ressentido porque, nossa, fulano tá ali fazendo, dando a aula, falando, cantando lá na frente, ou fazendo determinada função ali, e eu não consigo fazer isso, né? Não é o seu, se não é o seu lugar, você não pode ficar desejando estar naquele lugar. Então a gente precisa descobrir qual é o nosso lugar, entender qual é o nosso lugar, o nosso papel, para que a gente sirva ao Senhor com alegria, fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer. Então, existe esse perigo, esse complexo de inferioridade. Porque eu não faço, eu não tenho o dom de fazer isso ou aquilo, então eu acho que eu não vou servir na igreja porque não, não sei fazer nada daquilo. Né? A gente precisa descobrir o que a gente é bom em fazer, qual o dom que o Senhor nos deu, e aí exercer esse dom para a edificação da igreja. Um outro perigo que Paulo aponta é o perigo do complexo de superioridade. Aí já é o outro lado, né? A igreja ela não tem esse espaço para disputa de prestígio, nem para vanglória. A igreja ela não é uma feira de vaidades. Então, nenhum membro da igreja pode se envaidecer pelos dons que recebeu, né? E aí Paulo mostra isso, né? Que as partes que nós consideramos menos honrosas, elas são tratadas com honra em Cristo, né? E aí Paulo está falando num contexto de igreja em que existiam pessoas de várias classes, né? Existiam pessoas muito diferentes, né? De várias classes sociais, inclusive. Então, isso não podia ser um fator também de divisão dentro da igreja. Era uma comunidade ali que tinha muitos escravos, que tinha muitos pobres, que tinha muitos gentios. Então, os escravos e os pobres, que eram considerados desonráveis, né, fora da comunidade de Cristo, eles são honrados por Cristo na sua comunidade, eles recebem dons ali, né? Então, para acabar com qualquer divisão entre os cristãos, Deus confere honra abundante àqueles desprovidos de prestígio. Então, os cristãos coríntios, eles deveriam fazer o mesmo, né? E eles deveriam cuidar igualmente de todos, né? Todos os membros daquela comunidade. Não poderia existir divisão naquela comunidade. Então, Paulo mostra que o propósito do dom é para que não haja divisão no corpo, né? Nós não estamos competindo, não estamos disputando com ninguém da igreja, nós estamos cooperando uns com os outros, para que todo o corpo, para que toda a igreja seja edificada. E Paulo vai falar também sobre empatia, sobre ter empatia na alegria e na tristeza. A unidade do corpo, ela significa que quando uma parte do corpo sofre,
todo o corpo sofre e todas as partes são atingidas. E quando uma parte do corpo é honrada, todo o corpo é honrado e todas as partes se alegram, né? E isso no corpo é muito claro. Quando tem algo doendo em nós, quando tem alguma parte doendo em nós, todo o nosso corpo sente, né? Todo o nosso corpo reage àquela dor, reage àquela sensação, né? E a psicologia ela revela que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, né? Então são poucas as pessoas que têm essa capacidade de celebrar a vitória do outro, né? E isso por quê? Porque muitas vezes o mundo dessas pessoas está ainda centrado no próprio eu. Então ela não consegue olhar para a vitória do outro sem olhar para ela mesma. Então, ao invés de se alegrar junto com o outro porque ele conseguiu alguma coisa, porque ele venceu em algo, porque ele conquistou alguma coisa, ela olha para si mesma e fala: "Nossa, mas e eu? Né? Eu também merecia, eu também queria isso, eu também poderia estar vivendo essa mesma coisa". Então é muito difícil para algumas pessoas se alegrar e celebrar as conquistas e as vitórias de outros, né? É, e, e Paulo traz isso aqui, né? Nós precisamos aprender a ter empatia, a sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram. Nós não estamos num campeonato dentro da igreja, disputando quem que é o mais talentoso, quem é o mais espiritual. Não, nós somos um só corpo e nós devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros. Né? Isso é viver em comunidade, né? Isso é ser um só corpo, né? Chorar e celebrar uns com os outros. Vamos ler agora do versículo 27 ao versículo 30. Diz o seguinte: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então Paulo vai trazer aqui a variedade dos dons. Paulo apresenta nas suas cartas algumas listas de dons, né? Nesse mesmo capítulo, na aula anterior, a gente viu alguns dons, agora ele repete alguns dons e fala de outros. A gente vê em Efésios outros dons, em Romanos outra lista de dons. E alguns dons, eles são divididos, em alguma dessas listas, né, de forma didática, para que a gente consiga entender a funcionalidade de cada dom, né? Então, não é algo criado por Deus, essas listas, como sendo uma divisão de graus de importância, não. E eu quero que isso fique muito claro, que as divisões que são feitas não são para demonstrar graus de importância, são divisões didáticas para a gente entender o funcionamento de cada dom e onde que eles se encaixam dentro da dinâmica da igreja, pode-se dizer assim, né? Então,
Existem dons que são dons de ofício, né, que são considerados os dons de ofício, dons de liderança, né, que Paulo fala aqui de 3, de apóstolos, profetas e mestres, mas numa outra lista, na de Efésios, ele acrescenta outros 2 dons, que é de evangelistas e pastores. Eles se encontram nessa categoria de dons de ofício, né, que trabalham nessa questão da liderança da igreja. Existem dons que são específicos de ministério e as pessoas costumam dividir em dons de poder e dons de serviço, né? E aí entram os milagres, dons de cura e auxílio, liderança e diferentes tipos de língua, né? Então, eles são separados assim só para apontar essa ordem temporal em que os dons foram concedidos à igreja, né? Então essa nomenclatura que Paulo usa, né? Paulo diz quando ele diz que Deus estabeleceu primeiramente um, segundo lugar outro, em terceiro lugar outro, pode se referir à prioridade cronológica e não à importância daqueles dons, né? Então, Paulo se refere a isso dizendo que Deus estabeleceu apóstolos, profetas e mestres na igreja. Então, os apóstolos eles foram os fundadores das igrejas locais. Os profetas eles proclamaram a palavra de Deus ali em cada situação e os mestres eles edificaram ali a igreja sobre o firme fundamento, né, protegendo ali o ensino basilar da igreja, né, ao explicar aqui como Deus pelo Espírito se revelou por meio de Cristo, né? E os outros dons de serviço foram sendo acrescentados por Deus à medida que a igreja foi se estabelecendo, né? E foi existindo a necessidade daquelas funções, né? Então, todos os membros da igreja têm dons, né? Mas ninguém tem todos os dons espirituais, né? E por isso nós precisamos uns dos outros. Não existe nenhum crente na igreja que seja completo em si mesmo, né? Nós não somos autossuficientes, nós dependemos uns dos outros. Então existe uma variedade de dons e eles são distribuídos a todos os membros da igreja, a todos os membros do corpo, cada um operando na sua função conforme a necessidade da igreja. Então, a igreja ela é denominada o corpo de Cristo. Então, não se trata apenas de uma nomenclatura isso. Essa imagem ela transmite a realidade do conteúdo da igreja, né? Então, em um corpo, todas as partes são importantes. E quando falta uma parte, o corpo se torna deficiente, né? Se por acaso um dedo for cortado do corpo, o corpo vai ter uma deficiência. Só que o dedo que foi cortado, ele vai morrer. Nenhuma parte pode existir separada do corpo, né? E aqui cabe um alerta para pessoas que acham que podem viver desigrejadas, que podem viver o evangelho como fora da comunidade, de uma comunidade de fé, né? Isso não é possível. Não é possível ser igreja e ser comunidade do sofá da nossa casa, né? É preciso colocar aquilo que Deus nos deu, né, em prática. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver inserido dentro de uma comunidade, né? Senão, aquele dom ele perde a sua utilidade, né? O dom é dado por Deus para ser utilizado dentro do corpo de Cristo.
né? E se eu estou fora do corpo, aquele dom se torna inútil, né? E a igreja fica deficiente. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Nós fomos inseridos dentro do corpo, nós fomos inseridos dentro da Igreja de Cristo, da comunidade de Cristo. Nós precisamos estar também inseridos dentro de uma comunidade de fé, que é onde a vida do corpo acontece, né? E não dá para viver sem estar inserido dentro da vivência de uma comunidade de fé. Então, vamos passar agora para algumas aplicações, né, para a gente trazer um pouco desses ensinos, né, para a nossa vivência, para a nossa realidade. E a primeira aplicação é que existe unidade na diversidade. A diversidade, ela pode se desenvolver na comunidade, né? Existe espaço para diversidade de dons, né? De pessoas dentro da comunidade, e até mesmo ela pode fortalecer a unidade. A diversidade, ela se torna uma ameaça para a unidade somente quando os cristãos individuais confundem o propósito de Deus com o seu próprio desejo de obter proeminência e reconhecimento, né? Então, quando a pessoa começa a querer sobressair por causa de algum dom, algum talento ou algo que ela tem e que outro não tem, isso pode ser uma ameaça para a unidade, pode causar divisão dentro da igreja, né? E era uma das coisas que estava acontecendo ali naquela igreja em Corinto. Pessoas estavam se envaidecendo por causa dessa diversidade de dons, né? Os membros da igreja, os membros da comunidade de Cristo, precisam resgatar o significado de viver como corpo encarnado de Cristo. Então, como no corpo físico, nenhuma parte é dispensável, todas elas são importantes. Então, membros que são desligados do corpo morrem e o corpo passa a ter uma deficiência e ele se torna menos eficaz quando ele carece de partes, né? Então, o propósito de Deus ao conceder dons, por mais diversos que sejam, é capacitar e conferir poder a cada comunidade de Cristo para que demonstre o seu ministério na terra, o ministério de Cristo na terra, né? Então, o nosso desafio, né, o desafio de todos os cristãos é, então, reconhecer a sua função como parte do corpo e entender como Deus projetou seus dons específicos para fortalecer outras partes, a fim de que o corpo cumpra o propósito definido por Deus, né? Então, dentro dessa diversidade de dons que existem, o desafio para nós é descobrir qual é o nosso papel, descobrir qual é o dom que foi dado por Deus a nós, né, para edificação do corpo dele, né? A segunda aplicação é que a igreja precisa da capacitação do Espírito, né? Sem a capacitação concedida pelo Espírito, a igreja ela se reduz a uma organização de pessoas que pensam de forma semelhante. Então, aprender a depender da dádiva dos dons pelo Espírito pode ser uma lição difícil para muitas igrejas hoje, né? Porque existem muitas igrejas que se apoiam naquilo que elas próprias têm construído, né? Elas estão acostumadas a se apoiar nas instalações que elas possuem, né? No conforto das suas instalações, que são muitas vezes atraentes às pessoas, nos programas, nas programações interessantes,
né, nos talentos individuais, nos talentos naturais de alguns membros, né, e no poder intelectual de pastores, né, para persuadir pessoas que estão ali em busca de algo espiritual. Então, é preciso ter muito cuidado e é preciso entender que nada disso vem de nós mesmos, né? Então, Paulo destaca a necessidade da igreja depender continuamente da clara concessão de dons pelo Espírito a todos os membros, né? Então, nada do que nós temos vem de nós mesmos, né? As pessoas, elas poderiam se orgulhar de seus talentos naturais, como aptidões pessoais, mas elas não têm motivo algum de orgulho quando as suas capacitações são dons imerecidos, concedidos pelo Espírito de Deus. Então, Paulo fala isso em alguns capítulos para trás, né? Qual que é o seu motivo de vanglória? Se tudo que você tem veio de Deus, né? Do que você se orgulha? Né? A gente não tem motivos para se orgulhar de absolutamente nada que a gente faça, ou de nenhum dom, de nenhum talento que a gente tenha. Tudo vem de Deus, né? E tudo tem um propósito de ser. Então não cabe dentro da igreja orgulho e soberba por algo que você tenha habilidade para fazer. Tudo vem de Deus. E são dons imerecidos. Você não recebeu o dom que você recebeu porque você merece. Não. Foi única e simplesmente porque Deus quis. E essa é a terceira aplicação. Deus concede os dons como Ele quer. Cada um dos dons é determinado por Deus conforme o seu propósito. Assim como ele determina diferentes funções para os olhos, para as orelhas, para a boca, no corpo físico, ele também concede dons espirituais variados a diferentes partes do corpo de Cristo. Então, igrejas que pensam precisar de mais dons ou de dons diferentes daqueles que o Espírito lhe concedeu, devem refletir se estão usando seus dons de acordo com os propósitos de Deus ou se estão procurando se tornar uma comunidade diferente do plano de Deus para ela. Então Deus, ele concede os dons à igreja segundo a necessidade daquela igreja para o cumprimento do propósito que foi estabelecido Deus para ela. Então, os dons que nós temos são para cumprir um propósito. E se nós estamos inseridos em uma comunidade, é porque Deus quis que os nossos dons fossem usados naquela comunidade para o propósito dele, para o propósito que ele tem, tanto para nós quanto para a própria comunidade. Né? Então, o propósito dos dons é capacitar a igreja a dar continuidade ao ministério de revelação e encarnação realizado por Cristo. A vida da comunidade deve produzir uma confissão clara do senhorio de Cristo. Né? E quando o corpo de Cristo opera em unidade, desenvolve os dons concedidos pelo Espírito, as necessidades reais dos membros são atendidas. A necessidade de segurança, ela se satisfaz na certeza de que nós pertencemos ao corpo. Então, nós estamos seguros porque nós pertencemos a um corpo. A necessidade de identidade é preenchida no reconhecimento e na prática de que nós contribuímos de maneira distinta para o corpo. A necessidade de um sentimento de responsabilidade, ela é suprida quando cuidamos uns dos outros, quando reconhecemos que precisamos uns dos outros,
quando nós demonstramos empatia ao chorar e se alegrar uns com os outros, né? Então, todas as nossas necessidades, elas são supridas dentro do corpo de Cristo. E o desenvolvimento de um indivíduo como pessoa e como cristão está diretamente relacionado com a descoberta do seu lugar como membro do corpo de Cristo. Então, que a gente possa, depois de tudo isso, entender e procurar buscar em Deus, né, compreender qual é o nosso papel, qual é a nossa função dentro do corpo, né, qual é o dom que foi colocado dentro de nós por Deus, como o Senhor quer que a gente trabalhe na igreja, como que o Senhor quer que a gente coopere dentro desse enorme corpo de Cristo, né? Porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom e cada um tem um trabalho a fazer, né? Então, que a gente possa descobrir a nossa identidade em Deus, descobrir a nossa função dentro do corpo, né? E que ao descobrir, ao fazer isso, que a gente sirva ao Senhor com alegria, com zelo, com fidelidade, né? Como a gente é chamado a fazer. Amém? Então é isso. Até a próxima, então.